Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula do projeto Dicas de QA. E hoje a gente começa com uma nova aula, que é a aula de o que faz um analista de testes QA Júnior. Mas só para que você que está chegando aqui agora possa conhecer um pouco mais sobre essas aulas, aqui a gente discute sobre dicas e estratégias para ajudar você a conseguir alavancar a sua carreira e aumentar o seu salário em mais de 30%. E a gente faz isso através da busca por um conhecimento profundo e técnico e também, é claro, por uma mudança de posicionamento para ajudar você a conseguir, então, atingir esse objetivo. Bem, falando um pouco sobre mim, meu nome é Júlio de Lima, eu sou especialista em testes e qualidade de software, bacharel em engenharia de software, com docência, especialização em docência no ensino superior e um mestrado em engenharia elétrica e computacional, com foco em testes e inteligência artificial. Hoje, a gente vai falar sobre o que é que um QA Júnior faz. Mas para que você possa entender a aula de hoje, é necessário também que você entenda a questão de divisão de níveis. Isso é algo extremamente importante para essa nossa discussão de hoje. Inclusive, muitos de vocês que estão aqui junto com a gente hoje podem estar olhando para o título dessa aula e pensando, mas eu já sou pleno, eu já sou sênior, eu já sou líder, especialista, do que me vale assistir essa aula? Eu já te dou aqui a dica agora. Vai valer muito. Por quê? Porque você vai ter, a partir dessa aula, uma visão melhor sobre o que é a atuação de um QA Júnior, e isso vai ajudar você a conseguir mentorar os seus colegas de trabalho mais iniciantes. E essa mentoria ajuda você a conseguir crescer, porque é através da formação de outras pessoas que você acaba também crescendo dentro da organização onde você atua. E entendendo o que hoje em dia se espera de um QA Júnior, e hoje em dia se pratica com relação ao QA Júnior, você também vai poder meio que fazer uma autoanálise, uma autoavaliação e dizer, será que eu estou hoje executando realmente um papel de um QA pleno ou de sênior, ou será que eu estou ainda executando atividades de um QA Júnior? Isso também é algo importante para você. A gente também vai falar sobre estatísticas. Então, tem muita informação importante hoje para que vocês possam consumir e aprender muito. Vamos lá, então. Para que você consiga entender aqui esse contexto de júnior, é necessário, como eu disse, que você entenda também outras questões relacionadas à senioridade. Bem, o que acontece, em grande parte das vezes, é que quando você entra para a área de testes, você acaba, então, tendo uma senioridade que representa qual que é a sua classificação dentro dos níveis de experiência que você possui, que é a classificação júnior. Essa classificação júnior é, então, a sua classificação inicial. Não quer dizer que em todas as empresas comece com o júnior. Existem variações. Já já a gente vai falar sobre isso, tá bom? Mas, por exemplo, algumas empresas, quando você começa como estagiário, outros você começa como trainee, mas pensando na escala comum, você vai sempre encontrar nas empresas lá alguém que tem um cargo inicial. Esse cargo inicial é o cargo de júnior em grande parte das organizações. Uma vez que você consegue evoluir dentro desse cargo, ou dentro dessa senioridade, você então evolui para pleno. E depois de evoluir para pleno, você evolui para sênior. Ok? Por isso que eu coloquei aqui para vocês nos slides essa meio que uma flechinha para que você possa entender qual é a progressão. Júnior, pleno, sênior, como sendo a comum, uma que você vai encontrar como padrão. Entretanto, o que vai acontecer é que uma vez que você se torna sênior, você então tem a possibilidade de evoluir ainda um passo a mais. Para algumas organizações, pode ter outros passos, mas você vai encontrar como sendo algo muito comum a evolução de sênior para especialista ou a evolução de sênior para líder.
O que acontece aqui no caso é que as empresas hoje em dia elas oferecem para você a possibilidade de você continuar se tornando alguém técnico dentro do seu papel, e isso é o que a gente chama dentro do dia a dia na nossa carreira em teste de software de um especialista, ou você pode se tornar um líder e começar a liderar pessoas ao invés de investir o seu esforço, sua dedicação a atividades mais técnicas. Geralmente, um líder ele acaba por usar do seu tempo para conseguir, então, contribuir com as outras pessoas, no caso, com os outros analistas de testes e qualidade de software, com o seu crescimento ou com a organização do trabalho. Tem muitas pessoas que não gostam desse tipo de atividade. E hoje em dia, dentro da carreira em testes de software, você tem uma opção. Você não necessariamente precisa ser um líder, você pode ser um especialista que vai continuar ali com a mão na massa, codando ou testando e evoluindo dentro dessa trajetória. Bacana, né? Show. Mas como eu disse para vocês, né? Hoje, o tema da nossa aula de hoje, o tema da aula de hoje é especificamente falar sobre júnior, ok? Algumas empresas, como eu já disse para vocês antes, elas acabam por usar terminologias diferentes. Vou te dar um exemplo. Hoje eu atuo numa empresa chamada Capco. Atuo aqui na Flórida, nos Estados Unidos. E a empresa Capco, ela tem uma forma de nomear as senioridades que é uma forma diferente. Dentro da Capco, o júnior é conhecido como associate, que é um associado. O pleno é chamado de consultant, que é um consultor. O sênior é chamado de senior consultant. Já o especialista ou líder é nomeado da mesma forma. Ele é chamado de principal consultant. E a gente ainda tem um cargo acima, que é um cargo mais de gestão, que é um management principal. Entendem aqui a diferença? Mas isso por quê? Porque dentro da Capco, que é uma empresa de consultoria, as pessoas, os profissionais são tratados como consultores. Por isso que tem essa nomenclatura de consultoria especificamente. Algumas outras consultorias internacionais vão ter algo similar ao que eu acabei de mencionar aqui para vocês. Bacana isso, né? Então, existem pequenas variações. Vou dar um outro exemplo de variação. Tem algumas consultorias em testes de software no Brasil que costumam nomear as suas senioridades com números também. Então, você vai encontrar um QA Júnior 1, um QA Júnior 2, ou um QA Júnior 3. E quando o QA Júnior 3 evolui mais um nível, ele passa para QA pleno. Aí continua, QA pleno 1, QA pleno 2, QA pleno 3, e ele evolui para QA Senior. Elas fazem isso para conseguir controlar de uma maneira mais simplificada a forma de evolução dos seus profissionais dentro da organização. Bacana, né? Se você entrar numa empresa que é uma empresa bem estruturada, o que vai acontecer? Você vai ter uma lista de itens que, se você preenche aqueles itens, significa que você já está próximo, já está pronto ou pronta para o próximo nível. Isso é muito bacana. Muitas empresas chamam isso de plano de carreira. Muitas pessoas falam que isso é tipo um unicórnio, que as pessoas falam, né? Mas ninguém nunca viu acontecer. Isso também pode acontecer, infelizmente, né? Bem, certo é que se você então cai dentro de uma empresa e essa empresa ela tem essa pegada de realmente se preocupar profundamente com o crescimento das pessoas, ela deixa explícito para você na sua cara quais são as coisas que você tem que fazer para que você consiga evoluir. E se você consegue evoluir, caraca, é sensacional, porque né, você consegue alavancar a sua carreira, aumentar seu salário, assim sucessivamente. Então, tem aí essa possibilidade sensacional de você conseguir evoluir dentro da sua carreira, dependendo da forma com que a empresa se estrutura. Ok? Beleza. Você agora, então, já conseguiu entender aqui que dentro dessa questão de evolução de senioridades, tem diversas senioridades. As principais, júnior, pleno, sênior, especialista, líder.
e que existem empresas que têm variações relacionadas à nomenclatura usada para essas senioridades. Volto a dizer, o nosso tema da aula de hoje é sobre júniores. Logo, vamos conhecer aqui um pouquinho sobre o que o mercado espera de um QA júnior. Isso daqui que vocês veem agora é um conhecimento extraído de uma pesquisa que eu e o meu time fizemos de vagas voltadas a analistas de teste e qualidade de software no Brasil. A gente foi lá e pegou centenas de vagas e estudou cada uma delas minuciosamente para que pudéssemos trazer a vocês aqui agora uma informação que fosse o mais próximo possível do que a maioria tem pedido. Olha só que bacana. Então, foi um trabalhão gigantesco. Mais de 36 horas de trabalho de alguns profissionais que atuam dentro da minha empresa. Ok? Vamos lá. O que a gente descobriu para QAs júniores? A gente descobriu que 67% das vagas requerem conhecimento em métodos ágeis. Ou seja, se você atua ou quer atuar e quer se manter já preparado para o que o mercado exige de você, QA júnior, você precisa saber que 67%, quase 7 em 10 vagas, pede que você conheça sobre métodos ágeis. Júlio, como é que eu busco conhecimento sobre métodos ágeis? Dentro do meu canal, no YouTube, você vai ter muitos vídeos falando sobre ágil e sobre testes de software. Então, quando você entrar lá no meu canal, você vai pesquisar lá por testes ágeis, você vai encontrar vários vídeos e você vai conseguir entender mais sobre isso, ok? Só que além do conhecimento no meu canal, você também vai lá no Google e procura sobre algumas palavrinhas como Scrum ou como Kanban. São duas palavrinhas que estão muito conectadas aí ao universo ágil. E você pesquisa sobre isso, você estuda sobre isso, lê sobre isso, assiste vídeos sobre isso, consome conteúdo e consegue entender um pouco mais sobre o que é ou o que são esses métodos ou frameworks. Você vai para o meu canal, entende sobre como é o seu papel, porque uma coisa é o que o ágil é, ou o que as metodologias ágeis são, e o que é o meu papel dentro desse universo. Aí que muda a coisa, entendeu? Porque quando você entende o seu papel dentro daquele determinado contexto, aí sim as coisas mudam. É nesse momento que você demonstra o seu valor. E demonstrando o seu valor, você alavanca a sua carreira. 67% das empresas esperam que você saiba sobre métodos ágeis. 80% esperam que vocês, QAs júniores, saibam programar. Então tem muita gente que me fala assim, Júlio, estou começando agora em testes de software, Júlio. Será que eu devo estudar programação? Deve. Por quê? Porque as 80% das empresas requerem que você saiba programar. Júlio, como que eu começo a estudar isso? Você começa a estudar isso assim. Você estuda a lógica da programação, ok? Estuda a lógica da programação. E depois de estudar lógica da programação, você estuda programação. A lógica vai te ajudar a resolver problemas usando uma linguagem, tipo um português estruturado. Então você aprende a resolver problemas. Esses problemas, eles estão relacionados diretamente a como você faz com que uma solução de um problema seja resolvida de uma maneira programática. Como eu faço para aprender isso, Júlio? Tem diversos livros que você pode estudar. Procure livros sobre algoritmos. Ou, dentro do YouTube, tem muitos bons professores para te ajudar a aprender sobre lógica da programação. Um que eu falo sempre para as pessoas que me seguem, para os meus alunos, é o curso do Gustavo Guanabara. Depois vai lá no canal dele, coloca Gustavo Guanabara Lógica da Programação, vai ter uma listinha lá do Gustavo Guanabara ensinando você lógica da programação. Quando você termina o curso de Lógica da Programação do Gustavo, que tem ali quase 20 aulas, você volta para o meu canal
E no meu canal tem um pequeno curso gratuito de programação para QAs que querem automatizar testes. É um conteúdo de programação parcial que traz apenas as coisas mais importantes para você que vai atuar como QA. E é passo a passo, gente. Quase 7 horas de conteúdo gratuito para ajudar você a conseguir aprender a programar o suficiente para que você consiga se dar bem como um QA Júnior. 19% das vagas requerem que você tenha um diploma de graduação. Isso também é um número importante. Você precisa começar a entender um pouco mais sobre o que são os requisitos do mercado. O que esses 19% mostra? Mostra que o mercado ainda dá oportunidade para pessoas que estão em transição de carreira. Isso também é algo importante para você saber. Eles ainda dão essas oportunidades. E para você que está começando agora, você precisa entender que se você for muito bom em métodos ágeis e muito bom em programação, você vai conseguir fazer parte dessas entrevistas e conseguir se dar bem. Estão entendendo o que eu quero dizer? Então, fortalece o seu conhecimento nas outras enquanto você não tem algumas, que são aquelas que não são tão requeridas pelo mercado. E 25% das vagas requerem que você saiba se comunicar em inglês. Então, isso também é algo importante de você conhecer. Se você já fala inglês e você está vendo a movimentação do mercado, você já sabe que, para quem fala inglês, tem muito mais oportunidades. Oportunidades, por exemplo, de morar fora, oportunidade de trabalhar remoto para uma empresa de fora e ganhar em dólares. Eu tenho alguns alunos que trabalham remoto para empresas no exterior. Um deles recebe ali em torno de $3.500 por mês, trabalhando como um QA Júnior. Ele ainda nem ascendeu a plena. Então é uma quantidade, é um valor que você vai receber e que, puxa, é gigante. Se a gente for parar para pensar, uma pessoa júnior recebendo um salário de $3.500 por mês, cara, né, vamos dizer, tirando os impostos, é mais de R$10.000, entendeu? É muita coisa. Então, né, é algo que você tem que falar assim, puxa, esses 25% aqui é pequeno para as vagas no Brasil. Mas se eu pensar que eu vou estar preparado para esses 25% e para tudo o que, né, o universo de outros países, caraca, velho, isso é sensacional, entendeu? Então é maravilhoso. Outra coisa que eu vejo aqui nesses números é assim: se 80% das vagas pedem que eu tenha conhecimento em programação, e eu sou um desenvolvedor, uma desenvolvedora, né, um programador, programadora que está cansado de, sabe, fazer aquele mesmo trabalho e que está vendo as vagas ficarem cada vez mais escassas ou mais difíceis de concorrer, puxa, é um universo sensacional para mim em testes de software. Então, às vezes, você tem um amigo que talvez hoje você nem é júnior, talvez você nem está em transição de carreira, mas você é pleno, é sênior, é líder, está aqui assistindo aqui esse conteúdo e fala, pô, tem um amigo que é desenvolvedor que é muito bom em programar, mas está cansado daquilo, não está conseguindo evoluir. Pô, teste de software é um lugar que vai dar um espaço gigantesco para você, entendeu? Então, fica aí para vocês essa dica também. Beleza? Mas aqui a gente está falando, então, sobre o que o mercado exige. Agora, eu quero levar vocês para que a gente possa discutir um pouco sobre quais são as principais atividades de um QA, qual é o nível de quais são as principais atividades de um QA Júnior, qual é o nível de autonomia que um QA Júnior precisa ter, quais são as atividades comuns, né, do dia a dia, como é que funciona o dia a dia de um QA Júnior, qual é o tempo que geralmente um QA Júnior precisa passar nesse papel antes de ascender ao próximo nível e se tornar pleno? E quais são conhecimentos técnicos que são exigidos desse profissional, dessa profissional, dentro desse nível de atuação que é o nível Júnior? Vamos lá, então. Para a gente começar, vamos falar sobre as principais atividades. Quando a gente está falando de uma atuação como QA Júnior, nós estamos falando de uma pessoa, de um profissional, que está começando dentro desse mundo de testes de software. Preciso falar uma coisa aqui para vocês que é muito importante. Quando a gente fala da disciplina de testes de software, eu estou falando de uma disciplina composta por diversos componentes.
Vou te dar um exemplo. Quando a gente fala de qualidade de software, existe um padrão, que é um padrão da ISO, que é um padrão chamado de características de qualidade de software. Esse padrão é o ISO 25010. Quando você procura conhecer mais sobre a ISO 25010, você vai entender que ela descreve quais são as características de qualidade de um software. Ela tem 8 características: funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, eficiência, manutenibilidade, portabilidade, compatibilidade, segurança. 8 características. Isso quer dizer que existem 8 características a serem avaliadas de um software, segundo a ISO. Porque existem vários outros pesquisadores, outros padrões que podem definir coisas similares também. Mas segundo essa ISO, 8. Cada uma dessas 8 também tem suas subcaracterísticas. Quer ver um exemplo? Embaixo da subcaracterística de usabilidade, nós temos debaixo da característica de usabilidade, nós temos as subcaracterísticas de acessibilidade, testabilidade. Veja, só aqui nós temos 2, mas tem outras várias também. E só falando sobre acessibilidade, nós temos livros e livros, artigos, dezenas ou centenas de especialistas, de pesquisadores. Se você for procurar artigos científicos sobre acessibilidade, tem centenas, milhares. E a gente está falando de uma das diversas subcaracterísticas de uma característica daquelas 8 que foram mencionadas. O que eu quero te dar aqui de noção? Grandeza. É um espaço imenso a área de testes de software. E tem muita gente que acaba olhando para a área de testes de software e achando que é simplesmente encontrar defeito e automatizar testes. Não é. Testes de software e qualidade de software são áreas gigantes. E se você acha que você chegou no seu limite, provavelmente é porque você não está sabendo pesquisar. Entendem? Por isso eu sempre digo também que muitas pessoas não entendem seu papel por não pesquisar mais, se aprofundar mais dentro daquilo que é a sua área, o seu papel, a sua atuação. E acabam passando uma visão de que teste de software é algo trivial e superficial. Essas pessoas acabam por ganhar menos e elas nunca conseguem alavancar a sua carreira ou têm muitas dificuldades para isso. Entende? Por isso que, se você olhar o meu canal, tem mais de 300 vídeos. E se você for me perguntar quanto por cento que tem ali do conhecimento de teste de software, eu vou falar que não tem nem 2% ainda, entendendo? Por quê? Porque é muito grande, né? Tem conteúdo pra caramba ainda para ser explorado. Quero aqui chamar você que está aqui, que é pleno, que é sênior, que é especialista, a buscar mais sobre o seu papel. E entendendo mais sobre o seu papel, é onde você consegue crescer, evoluir, alavancar a sua carreira, entenderam? Então, sabe, pega esse conteúdo aqui como sendo um chacoalhão, assim, para falar, caramba, tinha esquecido, cara, eu tenho que continuar investindo aqui na minha carreira. Né? Então, investir na sua carreira é se dedicar para conseguir alcançar mais, né, dentro daquilo que você pode fazer e arrebentar, né, dentro da sua busca por alavancar a sua carreira. Beleza? Show! Então, quais são as principais atividades? Para um QA Júnior, ele ainda está começando dentro dessa área. Então, é quase que a gente... Vamos pensar assim, né, num caminho natural de um profissional. Ele adquire uma base, né, do seu papel, da sua atuação, da sua profissão. Vamos chamar aqui de um conhecimento em desenvolvimento de software, como sendo a base. Aí ele vai lá e fala, quero migrar quero me especializar em uma área específica, testes de software. A pessoa vai lá e acrescenta o seu conhecimento de modo que expande a sua mente quanto a conhecimento. Mas ainda precisa da prática, né? Então ele vai lá então e entra dentro de uma empresa como sendo um QA Júnior, e aí entrando dentro dessa empresa, ele começa então a ter o contato com a realidade daquilo que até então ele tinha aprendido.
Esse primeiro momento, né, para um QA é uma das suas primeiras atividades, que é assim, primeiro preciso ter conhecimento do que é testes na prática. Então vocês vão perceber que uma das principais atividades de um QA Júnior é começar a executar testes que alguém um dia escreveu. Então, esse QA Júnior chega numa empresa e uma outra pessoa que tem uma senioridade maior fala: olha, vamos começar aqui com alguns testes. Ó, eu separei para você algumas missões ou alguns casos de teste. Tem um documento chamado caso de teste, que algumas empresas ainda utilizam bastante, inclusive, que é um papel com um passo a passo escrito. Essa pessoa vai começar a executar esse passo a passo para identificar como é que o software funciona. Então, essa é uma das principais atividades de alguém que é um QA Júnior, executar esses testes. E uma outra principal atividade do QA Júnior é reportar defeitos. Também é uma atividade que vai realizar muito. Por quê? Porque um QA Júnior vai acabar encontrando algumas inconsistências entre o que o software tinha que fazer versus o que o software está fazendo. Então, essa pessoa vai acabar identificando isso e, para ir praticando essas atividades, vai começar a descrever o que é que ele ou ela viu de incompatibilidade entre o que se esperava e o que se identificou. Também é uma das principais atividades de um QA Júnior, reportar defeitos. Uma outra atividade que é muito comum para QA Júniors é execução de pair testing. Pair testing é um nome de uma atividade que a gente tem um analista de testes de qualidade de software mais experiente, trabalhando em conjunto com um analista de testes júnior, mais iniciante, e eles juntos fazem a execução de alguns testes. E aí o QA júnior olha para o sênior, olha para o QA mais sênior fazendo aquela execução e faz perguntas e aprende e dá recomendações. E também o inverso, onde o QA mais sênior acompanha a execução do QA Júnior fazendo aqueles testes. E também dá dicas, ou dá conselhos, ou faz perguntas e tenta entender qual é o pensamento daquela pessoa. Isso também é algo muito comum. E eu diria que a quarta e última principal atividade que eu quero comentar aqui com vocês hoje é de automação de testes. Dado que essa pessoa já tenha um conhecimento inicial, provavelmente um QA mais experiente dentro do time vai convidar esse QA mais júnior a começar a acompanhar como é feito o processo de automação de testes. Isso é algo que é muito comum também. E às vezes, dependendo da empresa e do time em que você vai estar trabalhando, como um QA júnior, você ainda vai ter a oportunidade de você mesmo começar a rascunhar os seus primeiros testes automatizados. E o que vai acontecer é que um QA mais experiente vai acabar analisando esse trabalho que você desempenha e vai te dar, então, recomendações de como melhorar esse trabalho. Então, isso também é algo que vai acontecer, provavelmente, se aquela empresa onde você atua é uma empresa que já trabalha com automação de testes. Então, essas são as principais atividades que acontecem dentro do dia a dia, né, ou as principais atividades que fazem parte aí do dia a dia de um QA Júnior, ok? Vamos seguir então, porque agora eu quero falar de nível de autonomia. Nível de autonomia é um nível de necessidade que você tem de pessoas que têm uma senioridade maior que a sua. Pensa que quanto menos necessidade você tem de pedir auxílio, maior é o seu nível de autonomia, entendeu? Quanto menor é o seu nível de autonomia, mais você precisa de ajuda de pessoas mais sêniores que você, ok? Com mais experiência que você. Então, para um QA Júnior, o nível de autonomia geralmente é baixo, ok? Pelo nível de autonomia ser baixo, você acaba por precisar muito da ajuda de pessoas mais experientes que você. E eu posso dizer para você que isso já é esperado pelas empresas, ok? As empresas já contratam um profissional júnior já pensando nisso, ó, vai ter uma curva de aprendizado, esse é o nome que elas usam, para que essa pessoa consiga começar a trabalhar de maneira autônoma.
Agora presta bem atenção em algo. Se uma empresa está esperando que você, né, já te contratou, esperando que você vai ser alguém que tem pouca autonomia, e você, dentro do seu tempo, começa a demonstrar que você já começa a tomar decisões de maneira mais próximas da correta, mais rápido, puxa, a empresa já na hora começa a reparar que talvez você seja alguém que já está começando a escalar para o próximo nível. Eu diria, inclusive, que nível de autonomia é uma das principais coisas que chamam a atenção dos gestores. Quando você encontra alguém que tem um nível de autonomia mais alto, caraca, isso é sensacional. Por quê? Porque a gente sabe que essa pessoa não vai ficar necessitando de um profissional mais sênior o tempo todo. Ao mesmo tempo que eu indico que você busque essa autonomia, também eu peço para você tomar um cuidado de viver o seu momento de júnior. Eu sempre falo que, puxa, o meu momento de júnior foi sensacional. Por quê? Porque eu podia errar muito. E eu podia ter... Todo mundo tinha mais calma comigo, entendem? Por quê? Porque eu ainda estava sendo considerado um nível de autonomia mais baixo. Quanto mais você cresce em senioridade, né, o seu nível de autonomia aumenta e as pessoas passam a confiar que você está tomando decisões mais acertadas sozinho ou sozinha. Né? Então, vive o seu momento, erra bastante, né? Porque você precisa errar agora para que você possa aprender, mas sempre pensando, como eu consigo ser mais autônomo? Como eu consigo ser mais autônomo? E isso vai ajudar você a conseguir alcançar seu objetivo de alavancar sua carreira mais rápido, ok? Beleza, então, nível de autonomia mais baixo, certo? Show. E quanto ao dia a dia? Vai ser mais ou menos assim. Você vai chegar no seu trabalho, ok? Ou para muitos de vocês, né? Para os meus alunos, mais de 80% deles trabalham remoto, ou seja, trabalham home office, 100% home office, trabalhando do conforto das suas casas. Então, quando eu falo chegar no trabalho, quer dizer que eles estão ligando o computador e conectando na internet e ligando o comunicador deles, né? Então, isso é sensacional. A gente descobriu isso através de uma pesquisa, né, que esses meus alunos eles responderam. Uma coisa que eu descobri também que foi maravilhosamente sensacional foi que 6 em cada 10 dos meus alunos conseguem alavancar suas carreiras e aumentar seus salários em mais de 30%. Então isso foi algo também maravilhoso que aconteceu assim também durante essa pesquisa que a gente descobriu, né? Serve aí para dar aquela respirada e dizer, tá funcionando o trabalho. Então, inclusive, se para os alunos que assistem essa aula agora, parabéns para todos vocês que já conseguiram alavancar suas carreiras. É um prazer poder acompanhá-los. Bem, independente se você está indo para o trabalho presencial ou se você está apenas conectando na internet para falar com seus amigos do trabalho, né? Quando você começar o trabalho no seu dia, uma das principais coisas que você vai fazer é entender, como um QA Júnior, entender quais foram os testes que já foram executados desde o momento em que você se desconectou no dia anterior até o dia atual, para que você possa identificar quais são os testes que você pode começar a executar. Outra coisa que você vai ter no seu dia a dia como sendo normal vai ser assim. Você vai olhar quais são os defeitos que já foram corrigidos e que agora estão disponíveis para você fazer uma atividade chamada reteste, para que você possa pegar aquele defeito que foi corrigido e retestar para saber se ele foi corrigido ou se ele continua acontecendo. Outra coisa que você vai fazer no seu dia a dia é analisar quais foram os feedbacks de alguém mais experiente do seu time quanto às execuções, quanto aos testes automatizados que você criou ou que você alterou. Outra coisa que vai acontecer no seu dia a dia também, como um QA Júnior, é que você se pega em alguns momentos investigando algum comportamento estranho do software. Isso também vai acontecer. Por que isso? Porque, às vezes, você está executando algum tipo de teste e acaba percebendo que a aplicação se comportou de um jeitinho diferente. Você quer investigar mais. Então, é um trabalho de investigador mesmo. E quando você é júnior, você tem muito mais tempo para ficar prestando atenção nisso. Então, você acaba por investigar e ver o que está acontecendo e tentar, né, identificar e mapear o que é que aconteceu ou o que é que está acontecendo naquela aplicação.
ok? Então, isso é algo que é comum no seu dia a dia. Outra coisa que vai ser comum no seu dia a dia é que tenha alguém do seu time mais experiente vindo até você e te convidando para participar de alguma reunião junto com eles, para que você possa ir entendendo melhor, né? Essa pessoa mais experiente vai te indagar perguntando: olha, que tipo de pergunta você faria, dado que o analista de negócios, que é alguém que está definindo quais são as regras de um sistema, falou isso. Vai fazer isso para ajudar você a começar a pensar em o porquê é que aquilo foi definido, ou como é que aquilo foi definido, ou se há algum problema, entendeu? Então, esse bate-papo entre alguém mais experiente e você que é mais júnior vai ser muito importante para o seu crescimento. Porque essa pessoa vai instigar você a pensar como ele ou ela pensaria, entendeu? Então, isso também é algo muito bacana. E também uma outra atividade do seu dia a dia vai ser você participar de sessões de pair testing, como eu tinha falado para você, das principais atividades, está aí, né, a execução dela. Alguém te chamando para testar junto, né, ou participando com você de algum teste que você está realizando. Então, isso também é algo que faz parte do seu dia a dia. Outra coisa que faz parte do seu dia a dia é que algumas pessoas do seu time venham até você para te perguntar como foi o seu trabalho do dia anterior, o que você pensa em fazer hoje, e se existe algum tipo de bloqueio, coisas que estão te impedindo de você progredir dentro do seu dia. Isso também é comum, muito mais comum em times ágeis, porque, né, e na maioria do que você vai encontrar como sendo a interpretação da aplicação do ágil dentro dos times envolve uma reunião, né, diária, onde você vai compartilhar esse tipo de informação. Então, essas são algumas das atividades que você vai ver no seu dia a dia como sendo um QA Júnior. Lembre-se, na maioria das vezes, o seu time vai relembrar que você tem um nível de autonomia mais baixo e por isso vai ter muito mais paciência com você na forma com que você realiza suas atividades. Tempo nesse papel antes de ascender ao próximo nível. Esse tempo, pessoal, vai depender de alguns fatores, tá bom? Vai depender de alguns fatores. Primeiro fator, tempo de casa. Tem algumas empresas que só permitem que você vá de júnior para pleno depois de X meses ou X anos, ok? Depois de X meses ou X anos. Mas isso é uma variável, ok? O comum, o que geralmente você vai acabar vendo no mercado é entre 1 e 2 anos você ser promovido de QA Júnior a QA pleno, ok? Esse é o que você vai ver na maioria das vezes, assim. Entretanto, o que eu tenho observado dos meus alunos é que, como eles vão e obtêm um conhecimento profundo sobre a sua atuação e começam a demonstrar esse conhecimento e se portar de maneira diferente dentro das organizações, eles acabam por alavancar suas carreiras e conseguir aumentar a sua senioridade mais rápido. Então a empresa nem olha para essa questão de tempo o tempo todo. Acaba olhando para aquilo que eu falei para vocês, da sua maturidade, do seu nível de autonomia e técnica na atuação que você realiza. Entendeu? Então, esses daí são alguns, né, dos pontos assim que fazem com que você consiga evoluir mais rápido. Tempo de casa. A segunda, acabei de falar, nível de autonomia. Isso também faz com que você acabe mudando. Outra coisa também que faz com que você acabe evoluindo para um perfil mais pleno, né, de júnior para pleno, é que você, como sendo um QA, consiga um emprego em uma outra empresa e essa outra empresa tenha uma classificação de o que o pleno faz que é mais leve do que a empresa sua atual. Deixa eu dar um exemplo para ficar mais fácil. Às vezes o que acontece é que na empresa onde você atua hoje, as pessoas falam que, puxa, você vai só evoluir para pleno depois de 2 anos trabalhando na empresa. Mas na empresa vizinha, que está oferecendo uma vaga, ela fala que para que você possa evoluir para pleno, você precisa conhecer muito bem sobre automação de testes e sobre métodos ágeis. Então você já tem esse conhecimento. Você faz uma entrevista nessa outra empresa e a outra empresa fala: nossa, você já é pleno para o que a gente espera aqui. Por que isso? Porque cada empresa tem a sua definição de senioridade, entendeu? Então, às vezes, você está numa empresa que ela é muito rígida quanto à questão do que é esperado do próximo nível. Mas tem uma outra empresa que é mais flexível.
você faz uma entrevista, você consegue passar e você tem um aumento no seu salário e uma classificação de senioridade maior. Por quê? Porque a empresa anterior não tinha a mesma classificação. Entendeu? Você tem que sempre tomar cuidado quanto a isso, porque são decisões relacionadas à sua carreira. Então, às vezes, você nem viveu muito ainda como júnior, né? Você ainda nem tem tanta vivência. E tem uma empresa, sei lá, vamos dizer que você tem 3 meses como júnior, e tem uma empresa te oferecendo uma vaga como pleno, mas você olha para si e fala, cara, eu ainda não sei tudo o que eu vejo aí nas principais vagas como sendo o pleno. E tem alguém me oferecendo uma vaga de pleno, eu vou ganhar, sei lá, R$ 3.000 a mais. E eu vou trabalhar sozinho. Caraca, cara, é super perigoso, entendeu? Por quê? Porque pode ser que, né, nessa empresa, como não vai ter ninguém com você e eles estão te chamando de pleno, que eles vão colocar tudo para que você saiba resolver. Se você ainda não tem a vivência, você vai passar por dificuldades, entendeu? Então não basta simplesmente alavancar. Você tem que alavancar, né? Mas também tem que ter saúde mental para conseguir desempenhar aquelas suas atividades. Então, sempre pense na sua carreira como júnior, tá? Como júnior, pensando assim, o que essa próxima empresa me oferece além de um aumento de salário bacana? Ela me oferece também que eu vou ter uma mentoria de alguém mais experiente que eu, para que possa me ajudar nesse meu alavanque, além do salário, entenderam? Porque isso é o básico, o mínimo esperado, entenderam? De uma vaga para júnior, que tem alguém que tem uma experiência maior para poder contribuir com você, né? Então, lembre-se disso, tá bom? Não é só sobre a grana. A grana é muito importante, mas não é só sobre a grana. Também é sobre a sua saúde mental nesse trabalho que você vai ter agora. Se você se sentir pressionado e não conseguir evoluir, e não tiver como evoluir por não ter uma referência mais experiente que você, do que vale. Tá entendendo? Então, tomem cuidado com isso, tá? Fica aí a minha dica aqui de professor que está muito aí preocupado com a sua progressão. Beleza? Vamos seguir! Quais são os conhecimentos técnicos que o ex-júnior precisa ter? Eu vou colocar aqui 3, porque são 3. Tá bom, vai, 4. São 4 muito importantes para vocês. 1, lógica da programação. 2, programação, ok? Lógica da programação, programação. 3, testes de software. 4, métodos ágeis. Tá bom? Esses daqui são os 4 que eu digo para vocês que você precisa ter. Conhecimento técnico significa você buscou conhecimento, estudou conhecimento e praticou. Pode nem ser que você tenha essa experiência já, sabe, de vidas passadas. Não, você está fazendo algum curso, está fazendo algum treinamento, está lendo algum livro e está ali praticando mesmo, sabe, com exercícios ou simulações com seus colegas que já trabalham na área. Você tem que ter, sabe, essa bagagem técnica, o conhecimento ou a prática daquele conhecimento que você está aprendendo de algumas fontes, ok? Então, esses daqui são os pontos que eu queria trazer para vocês relacionados especificamente ao que é o dia a dia de um QA Júnior, ok? Agora, como eu disse para vocês antes, beleza? Essas informações podem variar com base no contexto. Essas informações podem variar com base no contexto. Beleza? Por que isso? Porque se você está dentro de um time ágil, ou se você está dentro de um time cascata, podem ter algumas diferenças. Inclusive, esse é o tema da aula que vem. A gente vai falar sobre o dia a dia de QAs e a gente vai ver uma pegada do ágil e do cascata para que você possa ter uma visão mais aprofundada sobre isso. Vai ser muito bacana, tá? Você não pode perder. Bem, mas aí essa diferença do contexto faz com que você possa ter mais atividades ou menos atividades. Beleza? Mas já fica aí essa dica para você. Outra coisa importante, evolua para o próximo nível executando as ações do seu nível atual, ou seja, tá esperando aqui que eu faça isso. Faça isso. Mas também, olha só, algumas daquelas desempenhadas pelo próximo nível. Então, como você faz para alavancar a sua carreira? É como eu sempre digo para vocês, eu tenho um método. Né? Vocês vão perceber que a maioria dos conteúdos que você vai assistir, existe um método por detrás daquilo para levar você a alcançar o que você quer alcançar. Nos meus treinamentos também tem um método. Por quê? Porque você segue o método, você tem sucesso. Beleza?
Então eu tenho um método chamado método do alavanque. Ele tem 3 pilares: atender as expectativas, exceder as expectativas, otimizar. Ok? Atender, exceder, otimizar. Tem esse método. Aqui nesse slide eu estou falando para você de 2 pilares desse método. Atender as expectativas. Eu sei o que esperam de mim e eu estou fazendo o meu melhor para atender aquilo. Pilar 2. Exceder as expectativas. Olha, eu sei o que se espera do próximo nível, então eu já estou fazendo coisas do próximo nível também. Isso faz com que eu consiga, então, exceder as expectativas. Entenderam? Isso daqui é o que esse slide diz para você, para te ajudar a conseguir entender como é que você consegue buscar o seu alavanque. Faz muito bem o seu, começa a executar algumas das coisas do próximo, ok? Mega importante para que você consiga evoluir, ok? Agora é assim, como que você vai conseguir atender as expectativas se você não conhece o seu papel? Ou nem sabe o que esperam de você. Como você vai conseguir exceder as expectativas se você nem conhece o seu papel e nem sabe o que é esperado do próximo? Então não tem como, sabe, você conseguir evoluir sem entender o seu papel. E às vezes o que acontece? Às vezes você está numa empresa e você nem sabe o que esperam de você. E você começa a fazer um trabalho que você acha que é o certo. O que acontece? Alguém chega para você e fala: Ó, mas o que você fez ontem? Ah, eu fiz isso. Mas não era para você fazer isso, era para você fazer o outro. Aí você fala: puxa, mas eu não sabia. Isso se repete várias vezes, até que alguém fala: olha, já não vale mais a pena continuar com você. Você não faz aquilo que a gente precisa. E tudo isso acontece por quê? Porque há, né, para as pessoas na gestão, uma dificuldade de conseguir adequar as coisas para que todo mundo entenda e saiba o que tem que ser feito. E aí quem sofre é a pessoa que não conseguiu atender as expectativas. Então, busque entender as expectativas, né, que a sua gestão espera de você, atenda e comece a buscar um pouco mais sobre as expectativas do próximo nível, ok? Vai ser super importante para você. Esses daqui são alguns nomes. Deixa eu tirar aqui minha câmera do YouTube para que vocês possam ver também. Esses daqui são só alguns nomes de alunos meus que seguiram o meu método e conseguiram o seu primeiro emprego na área de testes de software como QA Júnior. Matheus Carneiro, Roxy, o Adriano Costa, Janaína Ângelo, a Mari, o Fernando Toldato, a Juliana Tamir. Cara, tem muita gente aqui. E essas pessoas todas, elas conseguiram, por quê? Porque seguiram um método. E ao seguir o método, conseguiram ter resultados similares. Então, isso daqui serve para cada um de vocês como sendo uma chamada. Realmente um convite para que você consiga também seguir um método e, seguindo o método, alcançar o seu objetivo e começar dentro da área de testes de qualidade de software e, sendo um QA Júnior, saber exatamente o que se espera do papel e conseguir, através disso, um resultado ou resultados melhores. Ok? Então, tem aqui essas dezenas de pessoas aqui. Eu tenho certeza que alguns de vocês que estão assistindo aqui agora conhecem alguns deles ou é amigo de alguns deles, né? Então, se você conhece aí algum amigo, lembra lá de falar para eles que você viu o nome deles aqui também nessa nossa aula de hoje, ok? São todas pessoas que eu tive contato de perto para ajudá-los a conseguir alcançar seus objetivos, né? Muitos aqui, lendo aqui os nomes, eu consigo lembrar de histórias, né? Por exemplo, o Wanderson aqui, Cardoso, que veio lá do Amazonas, no interior do Amazonas, conseguiu o seu primeiro emprego na área de teste de software, ele tinha desejo de ir no mercado e fazer 2 carrinhos cheios de compra. Cara, ele conseguiu. Então, tipo, é muito bacana. E outros aqui também, ó, a Mônica, por exemplo, ou o Fernando Toldato, que são pessoas que já deram entrevista também aqui no canal para falar um pouco mais sobre como foi o seu alavanque, né? Então, depois, se você quiser também conhecer a história de vários desses alunos aqui, ó, a Amanda Leal, a Beverly, tá vendo? São vários alunos que passaram, né, pelo nosso programa, aprenderam o nosso método e conseguiram aí alavancar suas carreiras também. Tem uma playlist chamada Alunos que Alavancaram Suas Carreiras. Tem 80 ou mais de 80 alunos que deram depoimento falando sobre como foi esse alavanque. Então depois assiste, você vai gostar, eu tenho certeza. Tem muitas histórias muito bacanas lá também, muito emocionantes. Vamos lá então para um resumão dessa aula.
Três coisas que você tem que lembrar. Primeira, analise as necessidades do mercado para você saber o que é necessário para se destacar dentro do papel que você desenvolve como um QA Júnior. Dica número 2, entenda o que a empresa onde você trabalha espera do seu papel como QA Júnior e também o que ela espera do próximo nível, para que você saiba como buscar o seu alavanque, ok? E por fim, conheça as atividades primárias, o nível de autonomia, atividades do dia a dia, o tempo médio para que você possa alavancar a sua carreira para um próximo nível e também quais são os conhecimentos técnicos necessários para que você possa obter a senioridade e então evoluir para o próximo nível, ok? Não esqueça aí de me seguir aqui no YouTube ou no Instagram, dependendo de onde você estiver assistindo essa aula. Também comente esse vídeo, curta e compartilhe com seus amigos para que eles também possam ter acesso a esse conteúdo sensacional aqui que eu preparei para vocês hoje. Um prazer estar aqui junto com cada um de vocês. Lembrem-se aí que para que você possa, então, baixar o conteúdo, né, baixar esses slides dessa aula, basta você fazer parte lá do canal do Júlio no Telegram, que você pode acessar através do t.me/Júlio de Limas. Beleza? Te vejo na próxima aula. Muito sucesso para cada um de vocês e até lá. Tchau, tchau.